Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível pela história de um dos objetos mais importantes e presentes no nosso dia a dia, o papel. Já parou para pensar em como seria o mundo sem ele? Sem livros, sem cadernos, sem documentos. É quase inimaginável. Mas de onde ele veio? Quem o inventou e como? Prepare-se, porque vamos desvendar esse mistério juntos, desde as margens do Rio Nilo até as fábricas modernas. Para entender a origem do papel, precisamos voltar muito, mas muito tempo atrás. Antes dele, a humanidade usava de tudo para registrar suas ideias e histórias. Na Mesopotâmia, por volta de 3500 a.C., eles usavam tábuas de argila. Escreviam com estiletes e depois as deixavam secar ao sol ou as coziam em fornos. Imagine carregar uma biblioteca de tijolos de barro. Era pesado e nada prático, mas foi um começo fundamental para a escrita. Enquanto isso, no Egito Antigo, uma solução muito mais leve e engenhosa estava surgindo nas margens do Rio Nilo. Estou falando do papiro. Por volta de 3000 a.C., os egípcios descobriram que podiam usar a planta de papiro, que crescia abundantemente ali, para criar uma superfície de escrita. Eles cortavam o caule da planta em tiras finas, colocavam essas tiras umas sobre as outras, em camadas cruzadas, prensavam e deixavam secar. O resultado era uma folha resistente e flexível. O papiro revolucionou o armazenamento de informações e foi tão importante que se tornou o principal meio de escrita no mundo antigo por milhares de anos. Mas o papiro tinha suas desvantagens. A planta só crescia em condições específicas, principalmente no Egito, o que tornava sua produção monopólio egípcio e, consequentemente, cara. Além disso, ele era sensível à umidade e se deteriorava com o tempo. Foi então que em outro lugar do mundo surgiu o pergaminho. A lenda conta que a cidade de Pérgamo, na atual Turquia, por volta do século II a.C., começou a usar peles de animais, como ovelhas e cabras, como uma alternativa ao papiro. A pele era tratada, esticada e polida até se tornar uma superfície lisa e durável, perfeita para escrever. O pergaminho era mais resistente e podia ser escrito nos dois lados, uma grande vantagem. Ele se tornou o material preferido na Europa durante a Idade Média, usado para criar os incríveis manuscritos iluminados que vemos nos museus. Mas tanto o papiro quanto o pergaminho eram caros e trabalhosos de produzir. O mundo precisava de algo mais acessível, algo que pudesse ser produzido em massa. E a resposta para essa necessidade veio da China. É aqui que nossa história dá uma virada crucial. O crédito pela invenção do papel, como o conhecemos, é geralmente dado a um eunuco da corte imperial chinesa chamado Cai Lan. Por volta do ano 105 depois de Cristo, durante a dinastia Han, claro, existem evidências de formas mais primitivas de papel feitas de cânhamo na China antes dele, mas Cai Lan foi quem aperfeiçoou e padronizou o processo. A grande sacada de Cai Lan foi usar uma mistura de fibras vegetais baratas e abundantes. Ele pegava cascas de amoreira, restos de cânhamo, trapos de tecido velho e até redes de pesca. Ele cozinhava tudo isso para separar as fibras. Depois batia essa mistura até virar uma polpa. Em seguida, mergulhava uma tela fina nessa polpa, suspendendo uma camada uniforme de fibras. Depois de escorrer a água, a folha era cuidadosamente removida da tela, prensada para tirar o excesso de líquido e deixada para secar ao sol. O resultado? Um material leve, barato, absorvente e perfeito para escrever com tinta. Foi uma invenção revolucionária que mudou a China para sempre. A alfabetização e a administração do império se tornaram muito mais fáceis.
Por séculos, a técnica de fabricação de papel foi um segredo muito bem guardado pela China. Era uma vantagem estratégica e cultural imensa. No entanto, como todos os grandes segredos, ele não durou para sempre. A arte da fabricação de papel começou a se espalhar lentamente pela Ásia, chegando à Coreia e ao Japão, onde os japoneses, inclusive, aprimoraram a técnica, criando papéis de altíssima qualidade, como o famoso papel washi. Mas como essa tecnologia chegou ao Ocidente? A resposta é: através do mundo islâmico, no século VIII, em 751 d.C., ocorreu a Batalha de Talas, entre o exército da dinastia Tong da China e o Califado Abássida. Segundo a história, os árabes capturaram artesãos chineses que sabiam fazer papel. Esses prisioneiros foram levados para Samarcanda, uma cidade importante na Rota da Seda, e lá foram forçados a ensinar sua arte. Os árabes rapidamente perceberam o potencial da invenção. Eles não só aprenderam a técnica, como também a melhoraram usando linho e outros materiais. Cidades como Bagdá e Damasco se tornaram grandes centros de produção de papel. E o conhecimento, antes restrito a poucos, começou a florescer em todo o mundo islâmico, impulsionando uma era de ouro da ciência, matemática e literatura. A partir do mundo árabe, o papel finalmente chegou à Europa. A primeira fábrica de papel europeia foi estabelecida na Espanha, que na época era dominada pelos mouros, por volta do século XI. De lá, a técnica se espalhou para a Itália, que se tornou um grande centro de produção no século XIII, e depois para a França e a Alemanha. No início, os europeus desconfiaram do papel, preferindo o tradicional pergaminho por sua durabilidade. Mas a vantagem do custo era inegável. O papel era muito mais barato, e foi essa característica que preparou o terreno para outra invenção que mudaria o mundo para sempre. Estou falando da prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg. Por volta de 1440, a prensa de Gutenberg e o papel formaram a dupla perfeita. De repente, era possível imprimir livros de forma rápida e barata. O conhecimento, que antes era copiado à mão e restrito a mosteiros e à elite, pôde ser disseminado em uma escala sem precedentes. A Bíblia de Gutenberg foi o primeiro grande livro impresso com essa tecnologia, e a partir daí, a Renascença, a Reforma Protestante e a Revolução Científica foram impulsionadas por essa democratização da informação. O papel não era mais apenas um meio de escrita, era o motor da mudança social e intelectual. Desde então, o processo de fabricação de papel continuou a evoluir. No século XIX, com a crescente demanda, a matéria-prima baseada em trapos de tecido se tornou escassa. A solução veio com o desenvolvimento de métodos para extrair fibras de celulose da madeira. Máquinas enormes foram criadas para produzir rolos de papel contínuos em velocidades impressionantes. Essa industrialização tornou o papel um item onipresente e acessível para todos, dando origem a jornais de massa, embalagens, papel higiênico e uma infinidade de outros produtos que usamos hoje sem nem pensar. E assim, de uma planta no Rio Nilo, passando por peles de animais, até a genialidade de Kai Lan na China e a revolução de Gutenberg na Alemanha, chegamos ao mundo de hoje, onde o papel ainda desempenha um papel fundamental. Mesmo na era digital, é uma história fascinante sobre inovação, conexão e o desejo humano de registrar e compartilhar conhecimento. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história do papel tanto quanto eu. É incrível como algo tão comum tem uma trajetória tão rica e impactante. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos curiosos e, claro, se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo conhecimento
Deixe nos comentários o que você achou mais interessante. Muito obrigado por assistir e até a próxima.